pessoal, esse é o Zupcast, o podcast que traz para vocês os bastidores, opiniões e novidades feitos por Zupers que amam tecnologia e inovação. O meu nome é Mônica, eu sou desenvolvedora especialista aqui na Zup. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é uma novidade no mundo Java, o lançamento do Java 19. Então, solta a vinheta e bora começar. Hoje eu tô super bem acompanhada com um trio incrível que super domina o assunto. Então eu vou pedir aqui para que vocês se apresentem. Bom, vou começar. Sou a Camila Santos. Atualmente eu sou Tech Lead aqui na Zup, trabalhando principalmente com Java e com ecossistema Spring também. Olá pessoal, meu nome é Maximilian Arruda, mais conhecido como Max. Sou Developer Advocate aqui na StackSpot, uma joint venture da Itaú mais a Zup. E é isso aí, tô trabalhando com Java há um tempão aí. Vai ser uma honra aí participar desse podcast com um trio desse. Oi pessoal, meu nome é Mário Rezende, eu sou desenvolvedor especialista aqui na Zup Innovation, trabalhando com back-end, tecnologia Java, e muito feliz de estar aqui para poder falar dessa tecnologia que eu gosto tanto. No finalzinho ali de setembro, né, foi lançado o Java 19, e aí eu queria ouvir de vocês, né, o que vocês leram aí sobre as novidades que estão vindo nessa nova versão. Bom, acho que vou falar só os nomes aqui, principalmente, né, que a gente mais pra frente vai se aprofundar nelas, principalmente na threads virtuais, mas acho que principais mudanças, acho que foi o Record Patterns, que veio na JEP, é só um parênteses que é JEP, né, é a JDK Enhanced Proposal, que são propostas de melhorias, que veio na JEP 405, que vem tratar dos records que veio lá do Java 14. Também veio Foreign Functions e Memory API na JEP 424, que aí trata muito ali da JVM, mas não vou me aprofundar tanto agora. E veio a famosa Virtual Threads, né, no JEP 425 também. Essas foram as mudanças assim que eu mais vi de diferente aqui no Java 19. Também tem Pattern Matching for Switch, também mais uma da JEP 427. Interessante, né, que esse terceiro aí do Pattern Match é o terceiro preview, né, então eles têm essa tendência de colocar previews para a comunidade, para se testar e ter feedback, assim por diante. Tem também o JEP 424, que é Foreign Functions and Memory API, que é uma API muito interessante. É um substituto do JNDI, para você poder ter acesso a utilizar programas externos à JDK de uma maneira mais fácil e assim por diante. Bem interessante. Além do JEP 426, né, que é a Vector API, que é voltado mais para computação vetorizada, né, que aparentemente vai ser uma coisa bem interessante, que machine learning, computação vetorial vai se beneficiar demais disso quando você vai fazer computação em matriz e assim por diante. Vai ser bem interessante. A gente falou do Virtual Threads, né, a 425, mas tem a 428, que é a concorrência estruturada, né, Structured Concurrency. Mas essa está em incubator, né, ainda não é um preview, né, e ela faz total relação com Virtual Threads, né. Essa aí é bem importante também, mas ainda não chegou no preview, mas já dá para brincar com ela, dá para experimentar. E uma outra feature que a gente ainda não comentou, que é interessante porque ela não está em preview, e aparentemente ela é uma feature que veio para ficar, é a feature relacionada ao RISC via suporte, a arquitetura RISC, na qual o Java, o JDK agora vai ter suporte com essa arquitetura. Vai ser bem interessante aí para ter, acho que com maior amplitude, utilizando essas arquiteturas, essas GPUs específicas. Ao todo são 7 features. Vocês citaram vários nomes aí. Daqui a pouco eu vou querer saber um pouquinho mais sobre quais vocês acharam mais relevantes. Só que uma dúvida aqui, uma pergunta antes disso. Essa versão que foi lançada, né, o Java 19, ela é uma versão LTS? E o que é uma versão LTS? As versões LTS, que é o Long Term Support, elas são mantidas por cerca de 8 ou 6 anos, mas no mínimo são mais de 6 meses, então geralmente as que não são LTS são mantidas por só 6 meses ali, dando suporte frequentemente. Essa, infelizmente, ela não é LTS, e boatos que a próxima, acho que vai ser o Java 21. É isso mesmo, o Java 21 é a próxima LTS, né? A cada... não tem uma, eu achava que era a cada 2 anos, né? Porque a 11, né, foi em 2018, foi a LTS de 2018, aí depois 2021 a 17, né? E 2023 a 21 a cada 2 anos.
não é isso? Isso, Mário, desde o Java 17, a Oracle tem planejado, né, de lançar a cada 2 anos. 2 anos uma long term. Bem importante, né, para as empresas, né? Quer dizer, ela tem ali, por exemplo, quem está no Java 17 vai ter 8 anos de suporte da Oracle, né? A Red Hat parece que é 6 anos, é um pouco menos do que eu estou vendo aqui. E, enfim, acho que isso aí para o mercado, principalmente, né, as grandes empresas que trabalham com missões críticas aí, isso é bem importante. Inicialmente, os releases de Long Term Support foi definido a cada 3 anos. Só que após a saída do Java 17, a Oracle submeteu uma proposta para diminuir esse prazo para 2 anos. Então, desde o Java 17, agora em diante, vai ser a cada 2 anos, a tendência é sair um Long Term Support. Essa questão de ser Long Term Support é curiosa, porque nós normalmente ligamos todos os vendedores vão dar suporte ao Long Term Support, e assim, na verdade, o Long Term Support tem a ver com o vendedor. Então, que nem o Mário falou, a Red Hat pode suportar outras versões do Java e também criar a sua própria Long Term Support. Assim, tem a Azul, a Alibaba, tem várias outras distribuições do Java e cada uma tem a seu próprio termo suporte, né? Mas é bem interessante esse termo da gente conversar. Aparentemente, essa versão do Java 19, ela é a segunda versão short term desse ano, e ela é a 10ª entre os 2 long term support que vai sair, né? Então ela é a 10ª, se eu não me engano. É comum isso no mercado de software, essa questão de long term support, né? O Ubuntu faz isso, né? O sistema operacional Linux, né? Você tem de 6 em 6 meses essa mesma cadência, né? Outros frameworks eu acho que fazem isso também, outros softwares, né? É bem comum isso aí. E é também interessante lembrar que é o seguinte, à medida que vai evoluindo a linguagem e o tempo vai passando, patches de segurança são aplicados na linguagem quando são detectadas. Termos short, né? São short term support. Normalmente as novas features são jogadas para a nova versão que vai vir, e elas não são subsequentes, cascateadas para as versões anteriores. Diferente de uma long term support, quando você tem um problema de segurança, uma nova patch de segurança é aplicada para aquela versão, e assim ela vai sendo aplicada e vai sendo evoluída em uma constante só, ao invés de ser tipo cascateada em todas as versões anteriores, né? É bem interessante essa questão do long term support. E agora que a gente já entendeu, né, qual que é o tipo dessa versão que o Java lançou, eu queria ver a opinião de cada um de vocês, né? O que vocês destacam nessas novidades que foram lançadas e por quê? Bom, na minha opinião, acho que as maiores novidades do Java 19 foi a Foreign Function e a Memory API. Primeiro que é lida ali muito com a JVM, então tudo que é coisa que é muito ali inclusa na JVM, eu sou suspeita assim para falar. Então, como acho que foi o Max que tinha explicado no começo, né, ela vem muito para substituir a JNI, que era bastante complicada ali para a gente lidar com a interface nativa do Java, toda essa parte de acesso à memória e tudo mais. É uma coisa que já estava sendo feita há algum tempo, então desde o Java 14 e Java 16, já tinha algum início ali do Foreign Memory Access API e do Foreign Linker API, só que elas estavam na fase incubadora. Aí no Java 17 elas começaram a se juntar ali para fazer essa mudança que veio no Java 19 e ficou em incubação até o Java 18 e está em preview agora no Java 19. Então, acho que a maior ideia assim dela, né, não é uma coisa que a gente vai mexer todo dia ali, codando nossas aplicações, mas é uma coisa que é bacana saber que existe, né? Que ela permite acesso à memória nativa, ou seja, a memória que está fora ali do wrap do Java, né? E acesso ao código nativo, por exemplo, bibliotecas escritas em C diretamente do Java. Aí, fora essa, para mim também é a thread virtual, né? Que a gente vai falar mais dela mais para frente, mas também por lidar muito ali com threads, processamento ali em paralelo, tudo mais, é uma coisa que eu gosto bastante, assim, das threads virtuais. Não, acho que a Camila disse tudo. Eu para ser sincero, eu vim acompanhando as threads virtuais. Esse é um assunto que já há algum tempo, né, o pessoal vem falando deles ali no mundo Java, aqui na comunidade Java, né? Agora, no 2019, ele tá saindo como preview, né? Mas o pessoal já vem desenvolvendo isso desde 2015, se eu não me engano. E então, uma história bem bacana, né? Está tendo um impacto assim, na comunidade mundial, né? Todo mundo só fala disso, assim, né? Nesse mundinho Java, aqui na nossa bolha Java, né? Porque vai ter um impacto, assim, de performance, assim, que está todo mundo muito animado, assim, né? Eu vejo o pessoal, assim, em todos os podcasts e vídeos, assim, está sendo muito bem recebido, assim. Muito legal, né? Bom, para mim, assim, eu acho que, claro, Virtual Threads é algo bem interessante, algo que realmente veio para
Eu acho que é um game change, na verdade. Eu tenho esse guessing pra mim, tá bom? Não, talvez seja alguma coisa envezada pra mim, mas eu acho que essa feature nova que está sendo implementada com a Virtual Threads vai favorecer não só a linguagem Java, mas todas as linguagens que rodam em cima de uma JVM, porque vai poder usufruir a mesma implementação que é Fibers, se eu não me engano, são a implementação escolhida para ser utilizado dentro da Virtual Threads. É interessante até o Mário levantar essa questão das performances, porque assim, é uma coisa meio subjetiva, né? Porque depende de muitos fatores para você considerar uma performance. A ideia inicial, acredito eu, do Virtual Threads é você conseguir atender o maior número possível de requisições sem sua aplicação cair. Então eu acho isso tão interessante que vem até de encontro com as implementações reativas, que já vem com a ideia de tentar usufruir da melhor maneira possível do hardware. E a ideia do Virtual Threads é você ter a maior utilização, a melhor utilização do hardware, porque ele faz a suíte de contexto e tal. Eu até vou deixar aqui. Fala para nós aí, Camila, então um pouquinho sobre essa parte. Falando em programação reativa, né, um tema que eu gosto bastante, trabalhei muito tempo com Spring Web Flux e produzi bastante conteúdo também sobre programação reativa. Eu vejo a Virtual Threads e o projeto Loom, que também a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Eu tô tentando não dar spoiler do que tem no episódio. Eles tentam muito fazer o que o Webflux e outros frameworks reativos, como o RxJava, faziam por fora, né? Porque, a gente tinha o Spring Webflux, tinha o RxJava, assim como em outras linguagens, tem o RxJS, o RxPython, alguma coisa assim. Só que a gente tentava fazer meio que um procedimento alternativo, para não falar gambiarra, digamos assim, para tentar usar essa funcionalidade reativa dentro do Java ali por default. Então, por mais que a gente usasse o Spring Web Flux, era muito difícil a gente conseguir ter ali diretamente na JVM as coisas reativas do Java. Então, ter Virtual Threads, ter essa questão do JNI, dentre outras coisas, porque a gente estava usando o framework, mas a linguagem em si já não era totalmente reativa, então não tinha essa compatibilidade ali total. Melhorava bastante, mas não tanto. Então, com o projeto Loom, a galera tentou resolver um pouquinho, com o Webflux melhorou bastante, mas eu acho que estando dentro do Java mesmo, as Virtual Threads vai ser bem bacana, porque já vai estar nativo, então se juntar com o Webflux ou RxJava, aplicação boa também, né? Interessante essa questão de ser reativo ou não, porque na verdade a Virtual Threads, ela traz de volta, né, a forma de você programar imperativa, que é uma coisa bem natural da linguagem. Então, a curva de aprendizado de você ter a maior utilização de threads que você tem hoje, por causa da limitação de thread pools e tal, que o Java hoje tem, os servidores de Java tem e tal, você não vai precisar esquentar a cabeça com isso. Então, toda aquela curva de aprendizagem, você saber que você está criando um método que vai trabalhar reativamente por causa da sua biblioteca específica, pode ser Multini, Webflux ou tal, você vai criar como se fosse uma requisição, a chamada de método, pensando numa forma síncrona, porque por baixo dos panos, a JVM vai lidar isso para você. Vocês citaram tantos assuntos interessantes aí que eu até queria puxar uma pergunta. Primeiro, o que é o Projeto Loom? Bom, o Projeto Loom, ele é um projeto relativamente recente, né, que agora o Java as coisas estão acontecendo mais rápido, mas ele é bem recente, assim, do ecossistema Java e da JVM. Ele está dentro da OpenJDK e ele tenta resolver muito esse problema das limitações do modelo de simultaneidade ali de threads que a gente já acabou citando antes, né? Então, o Loom, ele tenta oferecer uma alternativa mais leve para esse tratamento das threads, com novas construções ali da própria linguagem para fazer esse gerenciamento. Então, a principal missão técnica, né, da implementação ali do Loom é adicionar o hotspot ali da JVM, a capacidade de armazenar, capturar e retomar as stacks de chamadas que não fazem parte de thread do kernel, né? Então, a solução dele é meio que introduzir um tipo de encadeamento virtual aí entre as threads virtuais. Então, meio que as threads virtuais veio ali do Loom, né, praticamente, onde esse encadeamento é abstraído do sistema operacional e fica direto na JVM esse tratamento, não dependendo ali do próprio sistema operacional. Eu ainda não cheguei a ter tanto contato assim na prática com o projeto Loom, mas eu vejo uma coisa bastante promissora ali dentro do Java. Os desenvolvedores da JDK, né, que são as pessoas responsáveis por essas entregas, né, de versões do Java aí, e da modernização, evolução da linguagem, eles se organizam em projetos, né? Então, o projeto Loom é um desses. E qual é o foco do projeto Loom? É modernizar a concorrência na JDK, né? O que dá para ser feito de modernização? Então, o Virtual Threads, né, que é a JET 425, é um mecanismo, né, uma técnica para fazer essa melhoria. O Structured Concurrency, né, ou concorrência estruturada,
é outro mecanismo. O pessoal às vezes associa muito, né? O projeto Loom é Virtual Threads. É um projeto, é um grupo, né? Um grupo de trabalho para atingir um objetivo. Só para falar um pouco mais, que isso é bem bacana, se você entrar no site lá da JDK, né? Do OpenJDK, você vai ver outros projetos. Tem o projeto Amber, que também está com entregas nessa versão 19, né? Ele cita ali algumas entregas aí. Então, é um grupo de projetos, assim, de trabalho mais focado em melhorias ali na linguagem, para trazer, vamos dizer, ferramentas, né, que melhoram ali a performance do desenvolvedor, né? Mas acho que, com certeza, o Virtual Thread abafou todo mundo, né? Abafou os demais projetos. Por mais que são muito bacanas dentro dos outros, esse aí é muito, como o Max falou, é um negócio que vai dar uma bela de uma reviravolta na linguagem, aí, um impacto bem grande. Né? É interessante, né, você falar sobre isso, porque assim, quando eu fui começar a pesquisar sobre esses projetos, sobre o OpenJDK, normalmente eu acho que a grande maioria do pessoal que está escutando acredita que o OpenJDK é o Java. Na verdade, o OpenJDK é o lugar onde tem todos os projetos que estão vinculados à melhoria da linguagem Java de uma forma open source. Então, assim, foi interessante ver isso acontecer, porque a gente fala que o OpenJDK é onde você consegue ver os códigos, mas não o binário mesmo, porque o binário, na verdade, cada vendedor tem o seu binário, que mantém o seu binário. Tem o Oracle, que mantém o seu binário do OpenJDK, tem o Zook, Ethereum agora, que é do Eclipse Foundation, que é uma também que segue a OpenJDK, a Amazon, por exemplo. Então, cada vendedor tem o seu binário implementado a partir desses códigos compartilhados, gerados a partir de projetos OpenJDK. Então, é interessante a gente até ver como isso é diferente e talvez até foge um pouco da linha de quem normalmente olha o OpenJDK e fala, não, o OpenJDK é um Java, é uma distribuição Java. Não é uma distribuição. É o código-fonte Java, porém a distribuição pode ser Amazon Coreto, Red Hat, Microsoft e whatever, o que for depois seguir. É bem interessante. Eu até ia comentar sobre aquelas outras melhorias que eu achei bem interessante. Você falou do Amber. Do Amber tem as melhorias do Pattern Matching e do Record Pattern e tal, que é bem interessante, que traz um pouco, sabe o quê? Um outro paradigma chamado Data Driven Development. É uma outra forma de você programar, porque aí o sistema de tipos de Java te ajuda a construir regras de negócio orientada a um tipo. É diferente de você, por exemplo, ficar comparando string, comparando binário, comparando primitivos ou alguma coisa do tipo. Então, eu acho que é algo também que vai dar um boom também, assim, vai ajudar demais o desenvolvedor Java a lidar com processamento grande de dados e assim por diante. Vamos falar rapidamente do Ember, já que trouxe o nome para a conversa, para a mesa, né? Então, porque depois a gente vai começar a falar de Loom e aí não vai ter mais espaço para ninguém, né? Porque, se eu não me engano, os Sealed Classes também eu acho que vem desse projeto Ember. Estou errado? Deixa eu ver. Sealed Classes, Records, Test Blocks, né? Então, se hoje a gente está feliz aqui, está com o que é Java 17, conseguindo fazer teste block aí, né? Não tendo mais concatenar string com aquele maisinho nojento. É porque é esse grupo de trabalho que é o time do Ember. Né? Parece que o Project Ember é voltado muito para a melhoria da linguagem em si. O Project Loom é voltado para programas multithreading e assim por diante. Por isso tem o Structure Concurrency, que é essa API que a gente tanto briga para falar o nome. São implementações voltadas para isso. O Panama, que é um outro projeto também, é voltado para você ter conectividade e interoperabilidade, do JVM com o mundo externo, né, o JNDI e assim por diante, e o Valhalla, que é um outro projeto que é voltado mais para tipagem e especializações genéricas. Então, são projetos específicos dentro do OpenJDK, que se você quer compartilhar ou quer ajudar no Open Source, entra lá e fica à vontade de poder navegar e quem sabe até melhorar a JDK, por que não, né? Olha só que nós temos o nosso committer brasileiro, o Otávio Santana, que é um dos maiores committers aí. Fica a dica pro Otávio, né? É isso. O maior bebedor de água do planeta, né? Já viu esse caminhão que passa água potável? Meu Deus. Temos o nosso Otávio aqui hoje. Valeu! Esse é o oferecimento, Otávio. Pessoal, assim, achei muito didático essa explicação de vocês sobre o projeto Loom e também a visibilidade que existem também outros projetos, né? Mas agora eu acho que é um bom momento pra gente voltar para nossos Virtual Threads, que com certeza quem tá ouvindo a gente quer entender o que é uma Virtual Thread e
como que vai ser a adoção, né, desse novo recurso. Então, eu queria ouvir de vocês a opinião aí. Olha que bacana, né? Depois a gente pode colocar uns links que tem vídeo, como eu falei, do líder do projeto, falando, né, quais foram, assim, as decisões, né, eles olhando o que eles tinham hoje, né, o que o Java já entregava hoje nessa área de concorrência, de paralelismo, de performance, né, como você utilizar melhor os recursos, né, da máquina ali, e como que eles foram evoluindo, né? E o que eles viram de bacana, assim, fala de Virtual Threads, né? Eles foram comparando, né, eles viram outras linguagens, o que já era feito de forma o Kotlin, o Golang, o Erlang, né? O Ron, ele vem desse histórico, né? Ele já trabalhou com essas linguagens no passado e ele é convidado para vir fazer parte do time da Oracle para trabalhar na JDK com esse objetivo, né? Formar esse time, trabalhar em cima desse objetivo de melhoria. E aí eles começam lá, inclusive na página do projeto, eles começam a definir alguns goals. E um deles era assim, cara, a gente não quer reescrever, fazer uma coisa totalmente diferente, disruptiva, com o que a gente já tem como thread. Então eles queriam muito usar as APIs de hoje, que a gente já tem de thread, toda as possibilidades que a gente já tem de sincronização, as classes atômicas, né? Toda aquela parte de semáforo, todos os patterns que a gente já tem ali para trabalhar com multithread, né? Com multitarefa. Eles não queriam quebrar isso, né? Trazer mais um paradigma, né? Novo, e olhando para a JDK, né? Olhando o que já tinha, né? De thread, assim, eles viram que a implementação, né? Falando assim, parece que foi uma coisa, né? Lógico que eles já sabiam disso, são engenheiros, assim, dos melhores do planeta, né? Engenheiros de software, né? Mas, assim, que a API de thread, né? Ela não impunha, assim, uma implementação com relação a como que você usa os recursos, né, de processamento, de memória da máquina. Então, eles falam assim, puxa, né, eles conseguiram fazer uma implementação praticamente mantendo a mesma API. Então, assim, você tem, é lógico que você faz uma instância de uma virtual thread mesmo, assim, é virtual thread, né, você faz uma instância, você tem a thread atual, mas você vai fazer uma instância de uma virtual thread, e a partir dali você consegue usar fork, você consegue usar join, você consegue usar start, né, você consegue usar todas as bibliotecas concorrente kill e todas essas bibliotecas que você tem quando você quer Atomic Class, você pode usar tudo que você já tem, você já usava com thread, só que com virtual thread. A vantagem é que as threads virtuais, elas são muito, eles usam muito bem esse tema, assim, é cheap, né? Cheap é muito barato de criar e muito barato de blocar também, ou seja, cheap to create e cheap to block. Então elas são não blocantes, né? Enquanto que uma thread atual, uma thread que a gente usa hoje no Java, né, quando você cria uma thread no Java, ela equivale a uma thread do sistema operacional, uma thread de plataforma, que eles chamam, né, platform thread. Né? E quando você tem uma tarefa muito longa rodando numa thread, ela bloca, né, ela fica blocada, né? Ela fica bloqueando também uma thread do sistema operacional. Então, a thread, hoje, como é no Java, ela é muito cara de você criar uma thread. É cara, assim, é muito expensive, que eles usam o termo, né? No sentido, assim, você precisa de 20... cada thread que você cria hoje no Java, ela já aloca 20 megas de memória de stack. E ela leva 1 milissegundo para ser criada. Por isso que a gente tem todo um mecanismo de thread pool, né? Você fazer um pool, porque como é um recurso caro, então você tem que ter um grupo, né? Guardar esse grupo para reaproveitar. Porque reaproveitar, para você ter a melhor performance hoje, com relação a thread, você tem que fazer um reaproveitamento, né? Então, você tem aquele executor cache e tudo mais para você conseguir fazer esse reaproveitamento. Já no Virtual Threads, ela é muito barata. Você cria, ela não tem custo, ela não tem, como a Camille já explicou para a gente, ela é criada assim na memória RAM. Ela é gerenciada pela JVM em memória RAM. Ela não precisa, com uma única thread de plataforma, né? Você cria, ela tem uma thread de plataforma que ela, vamos dizer assim, tem um carrier, né? Assim, que, vamos dizer, que gerencia as Virtual Threads. Né? Então, com uma thread de plataforma, você pode criar milhares, assim, eu vi alguns benchmarks, né, com 9 threads de plataforma, criou milhões de virtual threads. Então, elas são gerenciadas em memória RAM, né? Você tira ela da stack, põe na heap, volta para a stack, e você fica fazendo o context switch dela é muito barato. Então, quando uma virtual thread bloca, ele coloca isso em outro lugar da memória, né? Tem um mecanismo, né, que dá suporte a isso, coloca essa virtual thread em memória e vai executar outra, né? A hora que ela desblocou, ele pega, põe de volta no scheduler e termina de executar o que ela estava fazendo, né? Então, ela, além de ser muito barata de criar, o bloco dela, né, é quase zero. Por isso que eu falo assim, ela é quase não bloque, né? Ela é blocante, naquele... mas é muito cheap, né, que eles falam, muito barato. Né? Então, você consegue fazer essa troca entre milhares de virtual threads muito rápido. E sem onerar o seu processador ali, vamos dizer assim, onerar
as threads de plataforma, né? E aí que cai no que a Camila estava falando, que você continua, então, programando de forma assíncrona, né? Mas tendo performance de assíncrono. Você programa do jeito que você já está acostumado, do modo blocante, né? De modo síncrono, mas a performance que vai ter é próxima do assync, né? Talvez até pode ser melhor ou igual, mas se já tiver igual, tá muito bem, né? Então, você não precisa ter um JDBC não blocante, né? Quando a gente trabalha com operações assim, não block I/O, né? Ou como é que se fala? O reativo, né? Você tem que ter todo o fluxo, ele tem que ser não blocante, né? Então, você tem que ter um conector de banco de dados não blocante, né? Você abre uma requisição da HTTP, ela já vai estar numa thread, né? Não blocante, né? E aqui eles até citam isso no projeto, né? Que a ideia é assim, nós queremos continuar trabalhando no modelo que já é um modelo tradicional, né? Na comunidade Java, que é o thread per request. Quer dizer, então, abrir uma requisição, vamos pensando em servidor web, né? Em estações web, abrir uma requisição web, ele cria uma thread e toda a execução está naquele contexto daquela thread, é blocante, né? Mas como o virtual thread é muito barato de criar, então você consegue receber muitas requisições simultâneas, né? Então é um game changer mesmo, como o Max falou. É interessante isso que o Mário disse relacionado a esse switch de contexto. É aí que está a mágica que acontece ali. Porque muita carga cognitiva que é preciso quando você trabalha com sistemas multithreading é deixada de lado. Por exemplo, quando você vai trabalhar com um servidor web, você tem que configurar lá o pool de conexões. Então você tem que ter todo aquele número mágico que até muitos livros, como Practice Functional in Concurrency em Java, lá do próprio Brian Gotts, explica lá para você poder encontrar a melhor quantidade de threads, para você poder ter a melhor performance. Toda essa carga cognitiva você acabou deixando por baixo dos panos, porque agora, usando Virtual Threads, o escalonamento dessas threads, essa mudança de contexto faz muito mais sentido. Vamos absorver o máximo de recursos da CPU e assim por diante. Tem alguma coisa a ver com performance? Em teoria, até não, porque se for parar para pensar, o switch de contexto acontece, mas o número de processadores continua o mesmo, o número de threads continua o mesmo, de acordo com a infraestrutura. Então vamos dizer que tenha 4 threads. A mudança de contexto vai acontecer durante essas 4 threads, mas a utilização da quantidade de virtual threads no ar é muito maior. Então, como o Java tem toda essa preocupação, é diferente das outras linguagens, né? Eu não posso falar muito sobre as outras linguagens, mas posso falar do Java. O Java tem toda essa preocupação por ser backward compatible, então ela sempre preza por ser compatível com versões anteriores, então a mudança da sua linguagem ela é muito mais lenta, mais burocrática, para manter essa qualidade. E pelo fato de manter essa qualidade, a utilização da Virtual Threads não tem uma curva de aprendizado tão longa, porque você não vai precisar aprender novas estruturas, você vai me traz um executor, que é um executor específico do Virtual Threads, e vai submeter o Hannibal lá dentro, e acabou, a forma continua usando. Uma coisa bacana de falar sobre o Virtual Threads é que às vezes, principalmente para quem está muito no início, parece que é algo muito distante ter que lidar com esse monte de coisa em paralelo, concorrência e tudo mais. Mas mesmo se você nunca teve esse problema ainda de ter que ficar mexendo com threads ali na mão, é bacana estudar, porque é um tema que algum dia você pode ter que mexer e também para estar atualizado com as coisas da linguagem, né? Isso também às vezes acontece até quando a gente fala de coisas da JVM, né? Que é um tema que eu também gosto muito de falar. Quando a gente fala de trocar ali a forma que o Garbage Collector funciona, mexer ali no tamanho do code cache, trocar ali o tamanho de alguma coisa ali da memória, os argumentos ali da JVM, muitas vezes as pessoas já ficam com medo de, eu vou ter que fazer isso no dia a dia. Tipo, raramente a gente vai ter que, ir na mão ali, mudar um argumento da JVM. Também pode ser que você não precise criar virtual threads algum dia, mas ter esse conhecimento é uma coisa que vai ajudar, desde iniciante até avançado, ter esse diferencial, né? Saber como é que isso funciona. E se caso um dia você precisar criar sua virtual threads, você já vai estar sabendo. Ou também se precisar mexer ali do Garbage Collector, qualquer coisa ali da JVM, também é um conhecimento ali que vale muito. Então, mesmo se parecer algo muito distante, assim, ouvindo a gente falar de nossa, por que eu vou mexer com thread se, eu só estou fazendo aqui um crudezinho básico? É bom ter esse conhecimento, assim, que entender como as coisas funcionam ali por debaixo dos panos faz muita diferença para a gente entender até os erros que a gente cai às vezes. Sim, até interessante, porque, assim, é aí que eu acho que é o pulo do gato, porque, olha só, hoje, a maioria, 80% de todas as aplicações são crudes, então, que nem a Camila falou, você vai acabar desenvolvendo um método, fazer uma persistência, e teoricamente, antigamente, hoje, né, hoje, vamos dizer antigamente, falando hoje, ainda o Java, ainda a maioria das empresas estão utilizando o Java 11 agora, né, estão mudando para o Java 11, mas hoje o maior problema é o gargalo que as aplicações
Java recebe por causa das conexões, que acabam engargalando dentro do pool de conexões do Java, do servidor que está rodando no momento. Hoje, com essa feature nova, esse gargalo vai sair do Java e vai acabar entrando em outro ponto. Lembrando que, na verdade, a complexidade ela vai mudar de lugar. Ao invés de ficar no Java, vai acabar ficando em outro recurso. Provavelmente um recurso externo, ou um banco de dados, ou alguma gravação em disco, ou alguma coisa do tipo. E é claro, é tudo questão de trade-off. A gente vai ter que saber sempre dosar o que vai acontecer. Mas como a Camila falou, 80% de todas as aplicações são CRUDs. Você não vai lidar, vai subir com uma thread na mão. Normalmente, um servidor de aplicação vai. Por isso que eu acho que é o pulo do gato do Java. Porque os códigos que já existem na maioria das empresas vão poder ser reutilizados dentro da própria JVM19 e não vai precisar ser modificado e mesmo assim vai usufruir a mesma infraestrutura do Java, do Virtual Threads, se caso o servidor, por exemplo, tiver suporte ao Java Threads. E até interessante esse tipo de modificação, esse tipo de abordagem, né? Olhando até para projetos novos que estão já vislumbrando a utilização disso, né? Então a gente já passou em um overview sobre as Virtual Threads, a diferença dela para uma thread normal. E eu queria ouvir de vocês se existem projetos que já estão utilizando e como que vocês acreditam, né, que vai ser essa adoção desse recurso novo. Já existe um projeto que está sendo divulgado, assim, que é o Elidon Lima, vai estar o link aí na descrição do podcast, né? É um framework, né, web, né, que trabalha com questão HTTP, mas trabalha com gRPC também e outros. E fizeram uma implementação já usando Virtual Threads. Mas é bom falar também que como a gente já falou até, né? Lembrando que no Java 19, o Virtual Threads está como preview. Se alguém quiser experimentar, como a Camila falou, pô, é bom estudar, já sentir como é que funciona, você tem que habilitar isso, passando uns parâmetros, né, na hora da execução ali do Java ali. Aí ele habilita essa funcionalidade, né? Então ela está escondida, né? Por default, o Java 19 vai funcionar só com as funcionalidades, como é que fala, de produção, né? Que já foram, assim, release candidate mesmo, né? Mas, enfim, como ele já vem há alguns anos que eles vêm divulgando, e isso é muito legal da comunidade de Java, né? Eles já entregavam para a comunidade, né? Uma distribuição da JDK com a implementação do Virtual Threads, né, que o pessoal estava desenvolvendo ali no dia a dia. E aí alguns projetos, né, esse é o da Lidon, é um deles, né, começaram a fazer um web server usando o Virtual Threads para sentir ali no dia a dia, né, qual ia ser o impacto, né. Então já existe esse projeto, eu também já ouvi falar, que eu acho que o pessoal da Red Hat, o Quarkus, eles já estão fazendo, já vem fazendo experiência, acho que nos grandes projetos, aí o pessoal do Jakarta TE também, todo mundo já vem de alguns anos experimentando isso, né, o Vertex, né, como o Max lembrou. Então, assim, não é uma coisa que o pessoal está sabendo que é um game change, né? Então, as empresas já vêm fazendo suas implementações, vamos dizer assim, nos bastidores, né? Para quando isso virar uma funcionalidade de produção, o pessoal poder entregar para o mercado também novos softwares, né? Com essa capacidade. E essa é a graça das entregas de 6 em 6 meses do Java. É por isso que é tão importante esse processo de releases, de feature releases, a cada 6 meses, porque aí os vendedores, os desenvolvedores de API, os frameworks podem vislumbrar para onde a linguagem está caminhando. Que nem o Mário falou, relacionado ao Vertex, tem relacionado ao Spring, as outras linguagens vão acabar sempre olhando e testando novas coisas relacionado a Virtual Threads, as novas features como o Pattern Matching e assim por diante, para poder melhorar ainda mais sua base de código e estar aderente ao andamento do Java, né? A gente tem que parar para pensar, tudo no Java é uma thread. Você startou a JVM, ela já tem a main thread, né? Então ela parte de uma thread de plataforma, né? Voltando naquela história da thread de plataforma, que é uma thread do sistema operacional ali, eu conheço um pouco mais de Linux, né? Então eu sei que o Linux tem os seus processos e a partir de processos também tem as threads, né? Subprocessos, light process, que eles chamam, são as threads. Então, o Java já tem isso, né? Você tem a main thread e, a partir dela, ele começa a criar outras threads, né? Então, por exemplo, o garbage collector, para ele fazer a limpeza de memória, é uma thread. O just-in-time compiler, né? Aquelas utilizações internas que a JVM faz, é uma thread. Quando você quer fazer um profile da sua aplicação, pô, como é que tá a minha JVM? Você tem algum gargalo, você quer usar lá aquele Java FR lá, né? O Java Flight Record, né? Quer puxar um stack trace, é uma thread. Então, assim, falando de adoção, assim, né, além das empresas, do Spring Boot, Quarkus, Vertex, os vendedores de frameworks, aí, vamos dizer assim, você vai ter, assim, acho que em várias frentes, assim, vai ter otimizações, né, que vai dar uma performance, assim, absurda, assim, né, e como eu acho que
sei se foi a Camila ou o Max, mas acho que alguém já citou isso aqui. E assim, por exemplo, né? Então, se você pegar agora o Spring quando lançar vamos dizer que assim que a Virtual Threads virar uma coisa release candidate, né? Eu não sei qual é a palavra que eu uso, assim, que já é padrão, né, da JVM ali, né? A próxima versão do Spring que implementar essa versão do Java com isso, ele já vai performar 10 vezes mais do que o outro anterior. Assim, e com o código que você faz no dia a dia, assim, sem tirar nem você copiar um Ctrl-C, Ctrl-V do seu código, assim, né? Nessa versão nova do Spring, na verdade, você não vai fazer Ctrl-C, Ctrl-V, isso é até uma bobagem que eu tô falando. Mas o que eu quero dizer, assim, né, que se só de você trocar de versão do Spring, né, e o Spring também tem essa preocupação com retrocompatibilidade, e rodando numa Java versão nova com a capacidade de Virtual Threads, você já vai ver, assim, o gasto de memória vai cair muito, né? Porque eu tive numa das pesquisas que eu fiz, eles viram assim, como eu não estou mais criando thread de plataforma, né? E a thread de plataforma, ela precisa de 20 megas de status. Você criou uma thread de plataforma, ela já ganha 20 megas de status. Ela ocupa 20 megas de memória RAM para criar cada step, né? Então, com o Virtual Threads, você não vai ter isso, né? Você vai diminuir muito, você vai conseguir criar milhares e milhões até de Virtual Threads. Então, assim, eu acho que a adoção maior vai ser por parte dos vendors, até a palavra que eu estava procurando aqui. Vai ser muito maior para os vendors e nós vamos nos beneficiar assim, automaticamente, né? Mas é lógico que também nós temos desenvolvedores de em vários cenários diferentes, né? Muita gente está precisando trabalhar com concorrência, enfim, com certeza também vai se beneficiar muito com isso, né? A ideia é o cara sempre usar, né, a especificação Java para assim ele poder aceitar mais facilmente as novas features do Java, né? Se o cara, por exemplo, usar uma instanciação de thread padrão, é claro que ele não vai conseguir usufruir a Virtual Threads. Agora, se ele utiliza a aderência a um Execute Servers e assim por diante, provavelmente vai ficar muito mais fácil ele fazer essa portabilidade para próximas linguagens de Java. Então, é que nem o Incubator, a gente falou das features lá, mas várias features Incubator são features que a gente tá lá para testar, para a gente testar e trazer feedback para o pessoal do OpenJDK, mas a gente não deve usar esses tipos de features em produção, porque provavelmente, talvez no futuro, elas podem ser tiradas, porque elas ficam debaixo de um módulo temporário, vamos dizer assim, né? Mas assim, nem sei se faz sentido a gente colocar isso na nossa gravação, mas é interessante ter essa abordagem e saber como manipular. Isso eu acho que é mais decisão técnica que o seu time, junto com os desenvolvedores, para utilizar a linguagem Java de uma maneira que fique fácil a evolução. Senão você sempre vai ter que ficar refazendo o trabalho. E é algo que nós não gostamos muito de fazer. Mas é isso aí. É bem legal isso que vocês disseram, porque sempre quando lançar algo novo, a gente fica na dúvida, porque a gente quer trazer isso pro nosso dia a dia, já quer colocar isso em produção, só que tem que ter essa sabedoria, né, de como utilizar, quando utilizar, entender se é uma versão que já tem um suporte, que eu posso contar com isso. Então, muito obrigada aí pelas explicações de vocês. E agora, pensando um pouquinho mais na frente, né, no futuro, na opinião de vocês, o que a gente pode esperar do futuro da plataforma? Tava dando uma olhada aqui no que vem aí, né, do Java. Não necessariamente assim no Java 20, né, mas algumas coisas que eu vi no geral, assim. Eu vi que no 20 já está previsto que a gente vai ter algumas melhorias na parte de string templates, que já tem a JEP 430 aberta. Eu tô falando o número das JEPs para deixar de lição de casa para a galera ir lá no site depois ver o que cada uma das JEP tá falando. Então, não vou entrar nem tanto em detalhes, mas até a parte de string templates, né, que vai ajudar muito a gente a lidar mais com strings, né, que é uma coisa que a gente lida todo dia. Fazer aqueles template string às vezes não é tão fácil assim, então no Java 20 provavelmente já vai vir isso. Eu também vi que vai vir, não necessariamente no 20, ainda não sabemos exatamente em que versão, algumas melhorias para a parte de Lambda Expressions, que vai vir no JEP 302. E também vai vir uma melhoria na parte de Sequenced Collections, então também vão ter algumas melhorias na parte da Page Collections do Java, que é uma que a gente desde o Java 8, né, se eu não me engano que ela saiu, a gente usa bastante, então vai ter algumas melhorias na parte de Sequence Collections, que agora eu não lembro o nome da JEP dela, mas também já está previsto assim, para ela entrar nas próximas versões do Java. Eu também espero muitas melhorias, muito relacionadas à JVM, assim, no geral também, a parte de concorrência também. Olhando aqui o que tá vindo pro Java 20, né, em preview, é uma coisa chamada Primitive Classes. Se não me engano, eles falavam assim, né, cria como classe e performa como primitivo, né, uma string, as classes de números, né, o double, integer, boxes, né, elas consomem mais, elas
custam mais a memória, né? E os tipos primitivos, né, são menos caros, assim, né? Tem uma mini performance ali, mas assim, no volume, às vezes, de uma aplicação, isso impacta. Então, eu gosto de ver isso, eu falo, meu Deus, né, cara? Como a plataforma, né, o futuro da plataforma, né, é impressionante a gente, como ela vem impressionando, assim, no sentido de evolutivo mesmo, né? Pensar que tem mais de 25 anos dessa plataforma, e está cada vez mais atual, se adaptando aí o que tem de mais moderno no mercado atualmente, né? É Cloud Native, né? Assim, já se adaptou para trabalhar em contexto de container, né? Vem com essa questão de primitivos, vem com Virtual Threads, quer dizer, para você tirar mais recursos ainda de servidor, ainda mais em nuvens, como é que fala, tudo virtualizado, né? Olha, a lista é grande, a gente vai colocar na descrição aí do projeto, mas tem uma lista de novidades bem interessante. Um outro aqui que eu vi que é interessante também, que eu acho que tem um pouco a ver com a questão de streaming e alto consumo de dados, é esse relacionado ao Lightweight JSON API. Aparentemente é uma API mais voltada aí para consumo de JSON em modo streaming, né? Então deve ser bem interessante. Talvez é uma API que possa ser que emplaque mediante essas novas features relacionadas ao HTML novos aí, que está relacionado a service side e tal, e streaming process, né? Eu acho que vai ser bem interessante esse tipo de abordagem. Então eu acredito que vai ser uma outra melhoria que é capaz de entrar nova e ser um pouco de trazer mais melhorias para tratamento de XML dentro do Java. Eu acho isso bem interessante. Muito legal ouvir as expectativas de vocês sobre as próximas versões. E quero deixar um espaço aqui aberto, caso vocês queiram adicionar mais alguma informação, compartilhar mais alguma coisa com o pessoal. Quero agradecer aí o convite, é muito, muito bom poder falar de uma linguagem que eu gosto bastante, né? Então, assim, convido os nossos ouvintes a conhecerem mais e procurar nos fóruns, no grupo do Sou Java, o Max deve falar disso aí, que ele é um dos líderes aí, a Camila também faz parte de grupos de comunidade de Java das mulheres, né? Então, assim, é uma comunidade muito receptiva, né? Quem quiser conhecer, quiser aprender, não muito material na internet, em língua portuguesa, estamos aí para auxiliar, né? E que é uma comunidade muito receptiva e uma linguagem muito estimulante, assim, você consegue fazer hoje em dia quase tudo, né? Eu gosto de fazer game com Java, eu sempre falo isso, né? Foi a coisa que o mais legal que o Java me deu foi que eu aprendi a fazer, que eu quis aprender a programar game e tinha lá um framework para fazer game com Java, né? Então, quer dizer, eu estou super feliz, né, de trabalhar com essa plataforma. Bom, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui participando desse podcast com essas 3 pessoas maravilhosas, são referências no mundo Java. A Mônica, ela fez uma pergunta pro Jason Gosling, eu assisti essa live, viu? Mônica? Muito bom. A Camila, pelo todo o seu trabalho lá com o pessoal do Dev Java Girls e tal, não só lá, como também outras comunidades, como Perifacode, Sou Java e assim por diante. Mas o Mário aqui eu tenho que agradecer, porque eu conheci ele assistindo as lives deles, desenvolvendo lá gamezinhos lá na Twitch. E eu queria convidar vocês assim, a sempre testarem, estar com a cabeça aberta, ver as novas novidades da linguagem Java. Apesar que muitos falam sobre Java é verboso e não sei o que. Cara, toda linguagem tem seu lugar ao sol. São ferramentas, né? Então, é claro que é verboso, mas tem o porquê de ser verboso. Não é verboso, tem o porquê de não ser verboso, entendeu? O importante é o que você consegue fazer com essa ferramenta. Se ela te paga suas contas, cara, tá ótimo de usar ela e tá tudo certo. E ter a cabeça aberta para ver as novas funcionalidades que o Java pode trazer. E é uma linguagem que eu curto demais, então se você estiver interessado em discutir um pouco mais sobre Java, sobre desenvolvimento de sistema, colhe lá no nosso Sou Java ou no Perifacode, ou entre em contato comigo no Twitter aqui, que vai estar na descrição também, e aí a gente vai estar disponível a conversar. Até convido todo mundo aqui de terça e quinta, nós temos o Collab Time lá no Sou Java, que está aberto para todas as pessoas que desenvolvedoras Java, que estejam disponíveis a discutir, a contribuir, a colaborar, a falar sobre esses temas, conforme aconteceu nesse podcast. Então, fica aqui meu agradecimento. Obrigado. Bom, também agradecer aqui pela oportunidade de participar desse episódio junto com esse time, que eu aprendo muito também. E também todo mundo de casa aí que está ouvindo a gente, né? Esse episódio bem extenso sobre Java 19, né? Um assunto que dava para a gente ficar tipo, o dia inteiro falando também. E também, como o pessoal falou, né? Estimular a galera a estudar mais sobre o tema, né? Tem muito conteúdo assim na internet. Compartilhar também o conteúdo, se vocês souberem, né?
tema, assim, diferente, né? Sempre compartilhar o conhecimento é bem bacana, assim, pra galera. Convidar a galera a fazer parte das comunidades, né? Como o pessoal falou, tem o Soul Java, tem o Dev Java Girls, que é só para mulheres também. Todo mundo daqui produz conteúdo também em alguma rede social, então acompanhar a gente também, acompanhar o Zupcast e os outros conteúdos que a Zup também disponibiliza gratuitamente, porque conteúdo gratuito tem muito, né? Às vezes a gente só não sabe onde é que tem, né? Mas só que nesse episódio já tem várias fontes aqui de conteúdo, a galera compartilha muita coisa, eu aprendo muito com eles todo dia. E é isso, gente. Muito obrigada. Eu só queria relembrar quem tá ouvindo a gente que todos os links, todas as referências que a gente disse aqui hoje vai estar na descrição do podcast, assim como também, né, todas as redes sociais da Camila, do Max, do Mário que estão aqui falando com a gente. E eu queria super agradecer, porque, assim, é inspirador ver vocês falando sobre Java, com brilho nos olhos e, assim, com muito orgulho de falar sobre toda a evolução da ferramenta e o que tá chegando aí de novo nela também. Então, fica aí meu agradecimento pela participação de vocês em mais um episódio aqui do nosso Zupcast. E lembrando que, para quem quiser conhecer mais sobre quem participou dos episódios, como eu disse, todas as redes sociais vão estar aqui na descrição do podcast. E não se esqueçam também de seguir o nosso Zupcast nas plataformas de áudio e no YouTube, para acompanhar todos os próximos episódios e também em nossas redes sociais, que é @ZupInnovation. Então, muito obrigada e até a próxima!